Sejam bem-vindos a mais um ItapemaCast, podcast oficial do mercado imobiliário que mais cresce e valoriza no Brasil. Eu sou o Matheus Felipe e aqui do meu lado tem minha sócia, host e rosto desse belíssimo podcast, Nicole Silvano. É isso aí. E hoje estamos com convidados especiais, o Arthur e o Henrique, que são donos, sócios e proprietários da consultora Artem, que vem tomando aí um espaço bem grande na região. É isso aí, Arthur, Henrique, sejam muito bem-vindos ao ItapemaCast. Esse daqui é um espaço que a gente está trazendo para a conversa realmente do mercado imobiliário e a gente vai entender um pouco mais da história de vocês. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, o prazer é todo nosso, certo? Muito obrigado, é uma satisfação poder estar aqui com vocês nessa tarde. Estamos muito felizes pelo convite. E antes da gente começar propriamente aqui o podcast, você que está assistindo, siga a gente aí nas redes sociais. É só botar lá ItapemaCast em qualquer rede, YouTube, Instagram, TikTok. A gente está lá presente, cortes diários no Instagram e no TikTok e um podcast semanal aí para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mercado imobiliário que mais cresce e valoriza no Brasil. Gente, não precisa ser toda essa formalidade, tá? A gente já se conhece já há um tempo, a gente já fez várias vendas, né, com a construtora de vocês e, inclusive, a gente foi fazer um vídeo agora dessa semana, né, com a concretagem do Vale Jardon lá. E, gente, como é que começou? Como é que vocês começaram essa ideia de vamos construir? Ainda mais dois irmãos. Eu tenho irmão e eu nunca seria sócio dele. Então eu tenho um desafio também, né? Em construir em família. Então podem ficar à vontade para contar como é que começou tudo isso aí lá atrás. História longa, né? Então a gente tem na família já a família construtora. A gente tem um tio que constrói já há 30 anos. Uau! A gente convive nesse meio já desde criança. E também na família a gente tem empresas pré-fabricadas de concreto, lá no Rio Grande do Sul. Então, para nós, o meio empresarial já era natural. E por um tempo a gente mais observava do que fazia. É muito mais fácil você olhar e, não, se eu fizesse, eu faria diferente. Só que chega um momento que você você para e pensa, bom, o melhor momento foi há 20 anos, não é isso que o corretor fala? É verdade. E o segundo melhor momento para começar é agora. E a gente chegou nesse momento, um dia lá fazendo faculdade. Já com essa veia, assistindo a família empreender, eu comecei a cursar arquitetura e o Henrique começou a cursar engenharia civil. E a gente prestava serviço, projetos, construções. E assistindo os demais empreenderem. Assim, empreenderem em um patamar maior, né? Construir, incorporar. Então a gente via o sucesso, mas não estava trilhando o caminho ainda, até que chegou esse momento, vamos. E a gente tinha na família já quem pedir conselhos, mentor, né? Portas a bater, apoio familiar, conhecimento técnico, vindo da faculdade, da experiência prática, né? No dia a dia, na prestação de serviço. Tínhamos um escritório de arquitetura e engenharia, onde fazíamos projetos na época. Então, chegou esse momento e a gente colocou em prática. Vamos começar a construir agora para vender. E desde lá, então, devido a termos esse conhecimento, a gente já praticava o todo do ambiente jurídico. O patrimônio de afetação, para nós, sempre foi natural. Uau. Porque a gente já atuava com a base teórica. A gente só colocou em prática. Então, o patrimônio de afetação sempre foi natural, desde a primeira obra, independentemente do tamanho dela. Porque tem benefícios para ambas as partes. Não é um benefício só para o comprador, como a gente muitas vezes usa para vender, né? É o ambiente prático do corretor. Ele usa esse artifício do patrimônio de afetação para garantir a segurança da obra. Mas para a empresa também é interessante. A empresa tem benefícios fiscais por conta disso. Então, é uma boa prática. E a gente tinha toda essa base. Aí foi muito mais fácil e a gente, então, colocou em prática. E foi uma preparação de Deus muito grande, né? Porque a gente é muito grato à nossa mãe também. Amém. Que ainda antes de formados, ainda antes de nós pensarmos em criar a Artem, a nossa mãe construiu um prédiozinho lá em Marau. 4 apartamentos. 4 apartamentos. Uau. E eu estava aprendendo a conferir uma armadura de uma laje, aí eu fui conferir, nem sabia o que estava fazendo direito. Fui lá conferir. Primeiro semestre da faculdade. E então foi uma bênção muito grande que a mãe trouxe essa parte do empreendedorismo, o padrasto, que é o dono da fábrica de pré-moldados de concreto,
E foi trilhando, aí o Arthur quis fazer arquitetura por gosto, né? Eu quis fazer engenharia porque é o que eu queria também. E não tinha nenhuma ideia de criar Artem naquela época. Nossa. E aí Deus foi preparando essas coisas todas que culminaram nessa vontade de criar uma empresa própria, né? Gente, só antes aqui abrir um parênteses, né? Tu falou do patrimônio de afetação, SPE. Isso, pra gente, é natural, pra gente estar conversando aqui. Mas às vezes pro cliente que tá lá fora, ele nem sabe o que é patrimônio de afetação. Podiam explicar o que é o SPE e o patrimônio de afetação, que aqui na nossa região é um diferencial. Até a gente estava conversando, foi ontem ou antes de ontem, com um parceiro nosso. Ele disse, cara, aqui na nossa região todo mundo faz teoricamente errado, né? Porque isso é o natural, um patrimônio de afetação, um SPE. Então vocês podiam explicar como é que vocês... o que é e por que vocês trouxeram para cá, né? Lá quando a gente foi abrir, eu já te passo que essa parte de segurança o Henrique domina. Quando a gente foi abrir a empresa, para contextualizar esse momento na abertura de uma empresa, que você pediu antes, né? Como é que começaram agora, como é que entrou a parte da segurança e o que é, de fato. Aí a gente se deparou naquele momento que todo empresário já passou, sentou na frente do contador. Quero abrir uma empresa. E vocês vão fazer o patrimônio de afetação? No primeiro dia, isso. O que é o patrimônio de afetação? Que é isso? Porque é um nome que assusta. Porque é um nome que não se usa em outra área, assim, no dia a dia, né? Me refiro na vida cotidiana. E aí a gente entendeu o que significa, entendeu a SPE que você comentou, para quê, e desde lá a gente já fazia, que é um ambiente interno da empresa, contábil e jurídico. Aí tem os níveis de segurança que o Henrique adora explicar de forma mais didática, né? Eu acho que se eu não fosse construtor, eu ia ser professor. Eu gosto de explicar. Mas a SPE, então, é a criação de uma empresa específica para construir aquela obra. E o patrimônio de afetação é um regime contábil onde você não pode misturar o patrimônio daquela obra com o patrimônio das outras obras. E isso nos dá uma economia fiscal. O imposto passa a ser 4%. Então, lá no Rio Grande do Sul é algo estritamente normal, básico fazer isso, porque nos traz uma economia e uma segurança ao mesmo tempo. E lá não se usa comercialmente. Porque como lá é natural, normal, não é um diferencial. Isso. Certo? Isso. Então, como nós temos uma SPE, que é uma empresa específica para aquela obra, aí cria-se uma conta bancária para aquela obra, aí faz o patrimônio de afetação para não misturar o valor, os recebíveis daquela obra com outras, você tem uma segurança muito grande para o cliente, né? O cliente sabe que o dinheiro não está misturando com outras obras. Mas aí vem a parte mais interessante, que eu gosto sempre de falar, do patrimônio de afetação, que é algo que a maioria dos corretores ainda não tem, não sabe. Quando existe uma situação de quebra da empresa, de falecimento dos sócios, através do patrimônio de afetação pode-se criar um grupo e eleger um representante desse grupo, e esse grupo assume a conta bancária, assume o dinheiro daquela conta bancária, assume os recebíveis, assume os apartamentos não vendidos, vende e termina essa obra. Então, quando você tem o patrimônio de afetação, você gera uma segurança muito grande, porque mesmo com o falecimento dos donos, ainda consegue terminar a obra. O cliente nunca está na nossa mão. O cliente sempre tem a autonomia de, na falta faltou o Arthur e o Henrique, faltou os donos da empresa. Ele tem mecanismos, através do jurídico, né? Aciona-se o jurídico, e ele tem toda a indumentária, toda a ferramenta de solução do problema, porque já foi premeditada a solução. Pois é, uma coisa tão... Pra gente, né? Uma coisa tão óbvia. Por exemplo, se eu começasse uma consultora hoje, com certeza eu... Cara, é 2% que economiza, né? 2%. O imposto passa de 6 para 4. E tu ainda tem toda essa segurança, tanto para quem está comprando, quanto para vocês. E ajuda na venda, né? E ajuda na venda ainda. Então, é uma coisa que parece tão óbvia, né? Mas muitos e muitos consultores aqui da região não fazem isso, né? A gente crê que com a maturidade do mercado, com o tempo, vai ser natural aqui também. Não é que Santa Catarina, Itapema, não terá. Terá. Não, a gente já vê isso no mercado. Já tem outras construtoras já fazendo e tal. Claro que há um tempo atrás era
uma, duas, três, hoje a gente já consegue contar, já passa de uma mão, né? Das duas mãos. Então, a gente já tem construtor já fazendo isso, mas ainda continua sendo um diferencial aqui na nossa região, né? É verdade. E eu também tenho uma pergunta. Eu fiquei sabendo que parece que um tio de vocês construíram uma das ruas de Gramado, rua coberta, alguma coisa assim. Exato. Podia contar um pouquinho mais, como é que foi? É um tio que nos inspira muito. Ele é empreendedor nato mesmo, de nascimento. Uma veia fortíssima. E nos inspirou desde... Agora tem uma palavra que a gente gosta muito, né, Matheus? Acesso. Quando a gente é criança ainda, é adolescente, e você tem a chance de poder entrar numa Mercedes, entrar numa Land Rover, dirigir aquele carro, encostar num Porsche, numa situação assim diferente do normal, do comum, e você vê que aquilo é real, e você visita as obras, então, e você tem os conselhos quando precisa, você consegue chamar a pessoa, olha, eu preciso de um conselho nesse sentido, estou com essa ideia de empreender, chamar um investidor, e quanto é o ROI, que a gente não usava esses termos na ocasião, né? Quando mais jovens. Mas a gente pedia qual é o retorno que o investidor vai pedir para eu montar um empreendimento. Então, a gente teve e tem ainda, né? Bacana. Esse amparo total para que as dúvidas sejam sanadas. E sim, a gente visita as obras ali em Canela, a Rua Coberta de Canela, também empreendimentos ao redor ali, nessa faixa de 2 a 3 milhões. Uau! Então, isso a gente conta como gratidão, porque foi por isso que a gente tomou coragem, porque não se trata de fazer para aprender. Não, eu estou com uma ideia, eu vou ver o que vai dar. Não. Você tem que aprender primeiro, ouvindo. Primeiro você ouve. Aprende tecnicamente. Faz um pacote técnico próprio. Pede conselho para quem já fez, já deu certo. Aí você monta um mínimo produto viável. Sim. E aí você faz pequenos prédios. 3 andares, 4 andares. Casa de alto padrão. Condomínio fechado. Então, você montou o teu pacote, aí você vai aumentando o ritmo. Isso. Mas você tem que se cercar de pessoas. E aí Deus é bom na nossa vida. Inclusive colocando o Matheus e a Nicole. Amém. Nos cercamos de pessoas que Deus preparou para que a gente consiga ter apoio, conselhos, amparo. Isso, que nesse mundo que a gente vive, o mundo da construção, um erro significa milhões de reais. Milhares, às vezes milhões. É verdade. Então, não dá para ser na tentativa e erro. Não. Se for na tentativa e erro, a quebra é certa. E eu acho legal que vocês são bem pés no chão, né? Não é um lançamento atrás do outro, vai lá, Exato. lança um, depois o segundo, vai indo com calma. Não Isso é um diferencial, né? Não é que nem construtores aqui da região que já lançou 6 empreendimentos e nem começou nenhuma obra, né? É Então, verdade, né? isso A vaidade, ela é muito tentadora. É. Tá? Nesse mercado, existe esse perigo. Você vê que um deu certo, então por que não fazer 10? Né? Só que quando você tem esse pacote de pessoas que já trilharam o caminho, você pede, olha, estou com essa ideia. Ele vai dizendo, não faça. Simples assim. E aí funciona, porque você foi com calma, você foi passo a passo. É verdade. Um após o outro, validou o primeiro, beleza, agora dá o próximo passo. Show. E não... A ansiedade, ela tem que estar sob domínio. É verdade. Não, isso é legal, né? Porque a gente vê consultores aí novos da região que lança 1, 2 prédios, do nada o cara já aparece com uma Porsche, já aparece com um helicóptero, uma lancha, bota carro dentro da água. Então, né? E eles não são ostentadores, né? A gente vê Não, que a são gente... bem realmente... Agora que eu vi que o Arthur trocou de celular. Porque ele tava... Isso, né? A gente como explanar aqui. Pra você ver o cara, ele tava com um Android até agora há pouco. Agora que ele comprou um iPhone, isso né? aí. Então, pra ver como é que eles são pés no chão, né? E a gente Exatamente. ofereceu... Eles querem, né? Enfim, morar em casa de condomínio fechado, não sei o quê, não sei o quê. tempo E certo, daí a né? gente já ofereceu e eles não compram, cara. E... São construtores que, assim, chegaram e lançaram os empreendimentos, os dois ali, né? O Wave Garden e o Vale Jardão, e venderam tudo, né? Imagina, se fosse Cara. qualquer outro construtor mais descabeçado. Não, ali a gente já vai chegar, né, nessa parte do Vale do Jardão, aí eu acho que é legal. Mas continuando ali a história, eu acho que
Qual que foi o primeiro empreendimento de vocês? Como é que foram os desafios ali no primeiro empreendimento? Deu tudo certo de primeira ou teve desafios? Como é que foi? Primeiro, de fato, foi antes de termos a empresa. A gente chama de prédio, né? Mas eram 2 andares. 2 andares foi o nosso início. O início de tudo. O início. Depois de montar um pacote de teórico, a gente fez então antes de ter a empresa, no CPF da veia da nossa mãe, né? Vamos fazer. Compramos o terreno e do bolso ali, vamos fazer. Contrate-se tudo no CPF. Terminou. Deu certo, é legal, vale a pena? Construíram para vender. Isso, para vender. Nós vendemos depois de pronto. Vale a pena? Vale. Então, agora a gente vai se profissionalizar. Aí chegou o momento, contador, queremos abrir uma empresa. Então, começou com 2 andares. Depois 3, 4, aí entraram as casas. Hoje a gente está construindo 14 pavimentos lá no Rio Grande do Sul. E depois vieram o Vale Jardão 16, aí o Wave Garden 20. Então, a história, e muitas vezes me chamou a atenção, quando eu vejo uma empresa que começa com 20 andares, não se trata só de ter dinheiro. É um pacote muito grande o contexto. É muito grande. E a gente deu passo a passo e montou gradativamente. E por isso que se consolida a empresa, porque é no passo a passo, no passo do gado. É devagar e aí você consegue progredir. Pode? Não, e mesmo é interessante a gente saber, mesmo 2 andares, o cara que constrói para vender, né? O cara que constrói primeiro e depois vende, o cara tem que ter dinheiro, né? Exato. Então, mesmo sendo 2 andares, né? A gente sabe que é... Sim. A gente tem que ter, incentiva, a gente incentiva muito as pessoas a construírem. É algo muito legal, é algo muito desafiador, animador. Nos anima, a construção é desafiador, mas tem a parte boa e a parte que não é tão boa se você não estiver preparado. E não se trata só de dinheiro. Tudo que a gente vê num contrato para chegar até ali foi pensado por advogados, foi consultado de ambas as partes com calma. É um resultado que tem que ser maduro. E só uma empresa madura consegue atingir. Isso. E como a gente começou com esses prédios pequenos, então a gente também pôde ter a oportunidade de errar pequeno. Isso. Então a gente cometeu vários erros, como todo mundo no início. Sim. E aí esses erros nos custaram um pouco. Isso. Porque os prédios eram pequenos. Se a gente tivesse cometido aqueles erros nos prédios grandes hoje, aí o erro era de milhões. Que é o que acontece muito, né? Tem muito aventureiro no mercado. Começa grande, o erro é grande. Não, e muita gente que a gente vê, infelizmente, vindo principalmente para Porto Belo, ali, Perequê, né? A gente vai, a rua toda já tá pomada com um nome que a gente nunca ouviu falar. Consultora que tá chegando agora, um cara que era médico em Curitiba, viu que essa região aqui tava dando boa para construção. Vou montar uma consultora. Monta a consultora, vai lá e acha que vai dar certo, né? E Não é bem acontece assim. o que você disse sobre um Porsche helicóptero. Quando a pessoa começa grande e não tem, não é que seja uma regra, mas quando a pessoa não tem o pacote da teoria, uma maturidade teórica eu digo fluxo de caixa. Tá? ERP, que é a plataforma de controle do financeiro. Quando você não tem uma base, uma equipe de confiança que performa, que está junto, se importa, que é o que, graças a Deus, a gente tem, Deus preparou isso na nossa vida, pessoas que ajudam de fato. E aí você vê que você tem milhões para receber e custa um pouquinho para antecipar. E aí a Porsche vem para a garagem. Só que a pessoa não tem o amparo técnico para perceber que a lacuna financeira vai existir. E quando chega naquele momento, aí você não teve a visão de fazer uma estrutura financeira paralela a essa trajetória. Então, construção é dinheiro, mas é conhecimento de todas as áreas. E além disso, Deus em primeiro lugar e as pessoas ao nosso redor, que Arthur e Henrique não constroem. São pessoas que estão lá no administrativo, nas vendas, lá no jurídico e lá no canteiro, que o pessoal está lá com a bota agora cheia de barro, concreto e construindo. Ontem a gente passou lá, o Henrique tava lá. Eu tava lá com a botinha, conferindo tudo. É isso aí. É um pacote, é um grupo de pessoas que chegam ao sucesso. Sozinho não dá.
Respondendo a pergunta da Nicole, nós lançamos o edifício Belágio em 2022, em Passo Fundo. E aí lançamos o Vale Jardom em finalzinho de 23, início de 24, aqui em Itapema. E foi um sucesso total, vendeu tudo em 3 meses. Bom, só o Matheus e a Nicole venderam mais de 10. Sim, foi. Foi. VGV de quase 10 milhões só eles. E aí a gente teve a sequência do Wave Garden, que daí as vendas foram muito boas também, num ritmo um pouco menos acelerado, mas a gente fez a conta já que a gente tem uma média de vendas desde o início da nossa vinda aqui para Itapema de 5,7, ou seja, 6 apartamentos por mês. Caraca. Líquido, Uau. todos os meses. Teve meses com mais vendas, batemos Sim. 12 vendas num mês. Outro Sim. mês teve mês que não vendeu nada. Só que quando a gente passa a média dá 6. Nossa. E aí, respondendo a tua pergunta do iPhone, a gente chegou ao ponto de ter dado, né, em corretagem, não é dado. As pessoas conquistaram esses Exatamente, iPhones. conquistaram. Viabilizamos, né? Nós viabilizamos mais de 40 iPhones. Uau. E E nós não tínhamos depois iPhone. a gente pegou um iPhone pra nós. Olha só. Com muita luta ainda, porque a gente vem de uma escola, Matheus e Nicole, onde o trabalho ele vem, você não precisa mostrar, você tem que produzir. Exatamente. E aí a cultura, cada local tem a sua, mas a gente nota que tem lugares onde você ter um bom celular, um bom relógio, um bom carro, acrescenta. Mas é um ambiente perigoso. É um ambiente perigoso. É uma linha bem tênue, muito tênue para que não aconteça o que a gente acabou de falar sobre. Antecipar sonhos futuros é muito caro e pode ser devastador. É verdade. Tem que usar com sabedoria o fluxo de caixa Exato. em favor, primeiro, do produto, da obra, porque o cliente está esperando a entrega do apartamento. Ele não quer saber se tem um Porsche na garagem. E nem se você tem uma lancha. Exatamente. Ou se está voando helicóptero. Ele quer saber do apartamento dele. É isso aí. Depois, Garantiu isso, aí pode fazer o que quiser. depois que ele estiver lá dentro ou alugado, e se você passar de Porsche, ele vai ficar contente. Agora, se você tiver de Porsche e atrasar a entrega da obra, aí ele não vai ficar nada contente e não vai comprar mais. E o corretor também não. Ninguém gosta. Eu ouvi uma frase, eu não lembro de qual construtor, mas é um construtor que já tem 20 empreendimentos entregues aqui na região. E ele disse que o dinheiro até a entrega das chaves não é dele. O dinheiro que entra na conta não é dele. Até a entrega das chaves é da obra. É da Ele obra. é um prestador de serviço. Exatamente. Tem que... Muitas vezes a gente se engana olhando, o cara tá rico, tá de Porsche, tá de... O incorporador, ele é um prestador de serviço. Entregou o produto, que no caso é um apartamento. É um apartamento. Entregou o produto combinado, agora você vai ter o lucro. Até lá você é um prestador de serviço. Exato. Não adianta estar de Porsche, a obra tá parada, né? É complicado. A obra tá embargada. Né? Mas... eu acho que tu quer perguntar. De Itapema, eu quero saber qual que foi o salto, na verdade, de Passo Fundo para Itapema. O que mudou? Como é que foi entrar nesse mercado doido? Né? A gente sabe aí que foi bem desafiador para vocês, né? Desafiador, psicologicamente e culturalmente também. A gente não tinha ideia de empreender aqui. Eu vim morar aqui em Itapema porque minha esposa nasceu aqui. Ela é natural de Itapema. Então eu já tinha esse desejo. A gente veio morar. Estávamos construindo em Passo Fundo. Continuamos ainda. A gente entrega agora, daqui 1 ano, o empreendimento lá. E fluxo normal de trabalho. E eu morava em Passo Fundo, eu cuidando das obras, não só de uma. E tudo normal. Tudo normal. Aí, morando aqui já há 1 ano e meio, eu acredito, a gente começou a ter acessos a terrenos e ouvir, olha, o mercado aqui é diferente. Então, a gente começou a medir o que era promessa e o que era, de fato, realidade. E olhamos vários terrenos, calculamos bem a viabilidade e desde então a gente fez um teste de mercado. Olha, a promessa é muito grande, né? Vamos fazer esse teste para entender isso. Só que o teste não era para entender a cultura, se era algo benéfico ou não. Porque vender muito rápido pode ser bom, mas pode ser ruim também, né? Então, o que a gente colheu aqui foram vendas internacionais. A gente não tinha essa expectativa. A gente tem vendas hoje para diversos países. Me ajuda a lembrar. Quantos países?
New York, New Jersey, nos Estados Vocês Unidos, intermediaram já, você Boston, Estados Unidos Suíça, a já gente, foi. gente Portugal. vendeu bastante, né? Nova Zelândia. Nova Zelândia. Então hoje, Artem, graças a Deus, a gente recebe moedas do mundo inteiro. É que a gente sabe, né, que Itapema e Porto Belo, essa nossa região, ela vende pro mundo todo. Vende pro Então, mundo. é que vocês não estavam acostumados com isso, né? Exato. Mas aqui a gente, cara, o fluxo de venda aqui é sobrenatural, né? Exato. Vender 44 apartamentos em 2, 3 meses Foi é loucura. loucura, né? É loucura. Eu lembro que a gente estava numa imobiliária naquele período, né? E a imobiliária abraçou o produto e tal. Foi 45 dias, se eu não me engano, desde quando a gente pegou para realmente começar a trabalhar até... Mas também foi, assim, nos passaram muita confiança, né? Porque a gente sabe que tem muita construtora nova chegando e a gente não consegue sentir aquela confiança de vender. Então, vocês foram bem diferenciados, nos passaram bastante confiança. E já construíam, né, no Rio Grande do Sul. Não é uma construtora que tá chegando aqui para construir Fazer o a primeiro... primeira obra. A primeira família obra, toda, né? Tentar, Imagina. Exato. Vamos tentar isso, Não, foi Era foi continuidade diferente. de um trabalho bem preparado, bem feito. E daí, desde do Vale Jardão, decidiram os dois vir para cá, então. Aí o trabalho aqui começou a tomar mais corpo do que lá. Por causa principalmente da velocidade de vendas. Isso, porque a Nicole pediu a diferença do Rio Grande do Sul para cá, especialmente Passo Fundo. Foi algo muito chocante para nós, porque você vende o Belágio, por exemplo, 31 apartamentos. Nós vendemos em torno de 30% no lançamento, 30% durante a obra. Hoje nós estamos com a obra toda pronta em estrutura, faltando um ano para só acabamentos para entregar, e ainda tenho 30% para vender. Uau, olha E só. aí a gente lançou o Vale Jardão aqui e vendeu 100% em... Você falou 45 dias, né? Desde quando a gente pegou Não, ali, não a tem mais gente pegou nada. para trabalhar. A gente fala 3 Que meses para ser loucura. mais conservador. A gente, desde quando a gente pegou para trabalhar mesmo ali, foi 45 dias assim, né? Então foi Então, loucura. a velocidade de vendas é incomparável e a gente já tem capacitação técnica, tem conhecimento, e a gente gosta muito daqui, porque o nosso pai morou aqui por 10 anos. Não sabia Olha disso. só, que bacana. Nosso pai morou aqui por 10 anos. Foi onde tu conheceu a Exatamente. A esposa. a esposa? Eu conheci ela era criança ainda. A gente ia Nossa. visitar o pai dela. Meu Tínhamos Deus. amizades com o pai dela. O nosso pai tinha amizade com o pai da esposa do Arthur. Olha só quando é pra Que ser, né? doideira, né, cara? Exatamente. E tua família conhecia, Sim, né? aham. Desde pequenininha também, eu e ela, a gente Exatamente. brincava juntas. Mesmo? Tu não sabia? Não. Meu pai frequentava a congregação, daí levava a gente e tal. Eu lembro de ir na casa do irmão Edmo, né? Isso, exatamente. Ir lá e tal. É ali no Alto São Bento ainda, né? Exatamente. Então, eu lembro, a gente No mesmo brincava. lugar. E no ambiente profissional, isso colaborou muito, porque a gente, quando chegou, teve esse respaldo de pessoas daqui. O Matheus acompanhou muito isso. Assim como os donos dos terrenos, assim como o próximo empreendimento, como a Nicole comentou do Wave Garden, um passo foi validando o próximo. Então, a escadinha, ela funcionou a nosso favor, porque, claro, a nossa trajetória, ela é em passos de honestidade. Se a gente começar a fazer coisas erradas, um passo vai condenar o próximo. Exato. Então, a gente tem colhido bons frutos porque um passo está sendo saudável e o próximo será também. E aí, uma pessoa, como vocês sabem bem, liga para a outra. Olha, a Artem está aqui querendo permutar, ou querendo vender, ou querendo comprar. Queria saber como é que foi. Pode negociar, pode ir tranquilo, que o Arthur e o Henrique são... Pois é, tem até um caso, né, que tu me contou aquela vez, que vocês estavam fazendo mais uma permuta, inclusive na imobiliária que a gente estava trabalhando naquele momento, que o dono, não lembro a história, tu podia contar como é que foi o dono do Henrique terreno, conta essa, né? tinha alguém na caixa ou num banco, meu Deus. não lembro, Sim. e daí fez o levantamento da vida de vocês. Puxou a capivara. Então a gente se dá muito bem com esse tipo de situação. A gente Porque o gosta passo até. a passo é saudável. Agora, se tivesse um furo, você sabe. É. Se não descobre num mês descobre no seguinte. Isso. Senão você não consegue caminhar. É verdade. O permutante, né? Ou seja, o dono do terreno do Wave Garden, ele é perito judicial, né? Ele é oficial de justiça. Oficial de justiça. E aí ele colocou o advogado levantar tudo que tem sobre nós. E ele nos validou. Então isso nos deu um retorno muito bom.
E aí essa situação que o Matheus puxou agora é o permutante do próximo lançamento nosso, que não está ainda divulgado. E ele é um ex-funcionário da Caixa. E nós temos hoje o Belágio. Ele é atual, ele trabalha ainda. Ah, ele é atual ainda. Olha só. E nós temos o Belágio lá em Passo Fundo assinado pela Caixa. Então, para você ter um prédio assinado pela Caixa, um sistema de cumprir plano muitos empresário, pré-requisitos, É tá? bem burocrático, é né? muito burocrático. Tem que comprovar É o banco tudo. mais burocrático que existe. E aí esse dono do terreno ligou pro gerente PJ de Passo Fundo para saber. E aí, Uma meu caixa colega. entrou pra Nossa. outra, entendeu? E aí, meu colega, eles são de fé mesmo? Posso ir? E ele, o pessoal é certinho. Inclusive, eu comprei um apartamento. Olha Não, só. não era ele. Uma funcionária daqui comprou um apartamento. Olha só. E entre Então- outras informações internas ali, né, que devem ter... Que Então- bacana. Então isso é incrível porque desde o permutante ali do Wave, ele puxa toda a parte jurídica e valida, aí vem o outro terrenista, puxa informação de um colega dentro da Caixa e valida. que tem acesso às contas. Pensa, então esse tipo de coisa não tem como a gente, ou qualquer pessoa esconder. Não. Isso constrói a carreira. Exato. Isso vai validando para as pessoas. Opa, peraí. Aí a gente também levou o pessoal lá. Nós já Esse levamos mesmo- pessoas daqui lá para o Rio Grande do Sul. Essa mesma pessoa, inclusive, foi ele e mais 7 pessoas, né? E mais o corretor. Então foram em 9. A gente fretou uma van, pagou a viagem, pagou estadia, pagou alimentação. Eles foram lá visitar o Belágio, visitar as casas e ver que era... Um dos Olha moradores só. saiu, abriu a casa, querem entrar, o pessoal até não quis, mas Que bacana. uma casa de 800 metros quadrados. Nossa. Casa Nossa. de custo da casa foi 4 milhões e meio. Uau. E Só o custo da casa. É. E ele levou as pessoas lá para verem, o corretor foi junto, tirou Uau, foto aqui bacana, e tal. cara. Então, quando você faz um trabalho honesto, pode verificar, pode olhar. Pode olhar, a gente convida, pode olhar. Exatamente. Diferentemente, se tivesse inventado, se descobre, a mentira ela não para de pé. Não para. Não. Exatamente. Logo descobre, né? Quando Exatamente. tem uma coisa errada... O tempo prova. O tempo prova, exatamente, com a prova do tempo, né? Mas muito bacana. Isso que fez a gente comprar a ideia, comprar o lançamento. Inclusive, a gente vendeu para minha mãe, né? O Vale Jardon lá, com minha mãe e pro meu tio. Então, foi realmente uma coisa que... Foi muito rápido, né? Foi ali que, na verdade, a gente abraçou a causa e vendeu Exatamente. quase 10 apartamentos lá. Então foi uma coisa que... E, claro, não paramos ali, né? Vendemos o Wave Garden também bastante para os Estados Unidos e tal. E quem sabe agora esse próximo lançamento, né? Vamos gente, trabalhar. Pessoal, a gente quiser tá esperando saber mais aí. próximo do mar até para fazer uma proposta, né? Segundo investimento. Mas eu quero te convidar, Matheus e também Nicole, para contar como foi a experiência de vocês com a Artem naquela situação que vocês quiseram devolver o apartamento para comprar um apartamento próprio para moradia. Então, é que na verdade a gente tinha comprado, né? Um apartamento no Vale Jardon. E daí, nesse meio tempo, apareceu uma oportunidade que, vocês sabem, né? Foi Deus ali, não foi nenhuma mão humana, que a gente comprou um apartamento pronto, mobiliado, com uma condição de planta. Né? Então, aí, infelizmente, a gente não conseguia, naquele momento, ficar com os dois. A gente teve que devolver, né? Mas Mais como é uma que foi a loja. experiência? Sensacional em questão ali de proposta, né? A flexibilidade da proposta. A segurança também que a gente... Porque eu falo assim que o corretor tem que comprar o projeto, né? Sim. Tanto para nós quanto para vender para o cliente. Então, nessa questão de segurança, nos passou segurança total, a flexibilidade também da negociação. E aquilo, né? O primeiro investimento, né? Um sonho, imagina, verdade, no né? litoral, A gente a poucos metros do mar. A gente tava muito feliz ali e, infelizmente, a gente teve que devolver. Mas foi uma... Perguntou como é que foi a nossa experiência em devolver, né? Isso. Foi tranquilo, assim. Vocês, com certeza, são agora amigos, né? Que a gente leva, com certeza vai levar pra vida. Até porque vocês teriam que entregar o apartamento da minha mãe, né? Então... mas foi bem tranquilo ali. Quando a gente disse, vamos ter que fazer isso porque a gente comprou isso, que a gente mostrou. Vocês ficaram... Na época, o Arthur tava lá, né? Quando eu passei, o Arthur ficou muito feliz por nós. Deu pra ver que não era um negócio só de negócios, né? Era mais CPF pra CPF do que CNPJ pra CNPJ naquele momento. Pode falar.
E foi muito bacana, assim, né? Então, e vocês sabem, né? Que aquilo dali foi de Deus pra nós, né? O apartamento pronto, mobiliado, com uma condição de planta na nossa região. E o bom é que a gente conseguiu passar pra mãe dele, né? Então, Exato. agora Exatamente. ela assumiu aí. E ontem, né, a gente tava lá, né, olhando a fundação da obra. Ai, meu Deus, era pra ser nosso, né? Mas, aí, ó, já tá ainda perguntou começando. pra Henrique, será que não tem mais nenhum? Eu perguntei, Não tem não, mais já nenhum. foi tudo. Infelizmente, gente, infelizmente. Mas foi uma experiência muito boa, assim, tanto em comprar quanto na hora de, infelizmente, ter que destratar, né? Sim. E também, né, de vender, né? Quando a gente vende... Quando a gente comprou a ideia, foi que a gente mais vendeu. A gente já tinha vendido algumas unidades, mas daí quando a gente decidiu, né? E foi proposta pra lá, proposta pra cá. E o Arthur, não pode ser desse jeito, e tem que ser assim. Aí vem a proposta do Arthur, e eu só pode ser do Matheus. Só pode. Mas eu lembro de uma coisa, Matheus, eu sei que a gente tem mais pautas para tratar, mas eu lembro de uma coisa que eu te falei e vou repetir agora para ficar gravado. Quando eu conheci o Matheus, esse você faz um corte depois. E eu fiquei admirado porque eu vi um rapaz de 20 e poucos anos ali como gerente de imobiliária, alguém rompendo a barreira do comum. Isso para mim foi nítido. Eu enxerguei o cara disruptivo ali, rompendo a média. E não à toa a gente está aqui hoje, e isso aqui é um sucesso que a gente está participando numa linha onde daqui alguns dias, semanas, só vai crescer. Amém. A gente fala e escuta muito, né? Que eu e a Nicole, a gente deu certo um com o outro, porque até então a gente era duas pessoas que estavam patinando e não ia. Que eu falo que eu sou muito comercial e o Matheus é mais na parte burocrática, né? Mais em relação ali à proposta, né? Fechamento. Então, juntou muito. Juntou, ela trazia o cliente, batia o martelo, deu. E foi muito assim, né? A Nicole sempre foi dessas de conversar, de ser uma pessoa mais... que faz mais amizade fácil. E eu não, né? Eu sou um cara Mais que... fechador. Exatamente. Eu traz o cliente aqui, não sei o quê. E com aquele início, né, que a gente começou a trabalhar com clientes de fora, foi onde tudo deu certo. Trazia o cliente, a gente fazia videochamada. Se vocês montarem uma mentoria, eu tenho alguns amigos para indicar. Que estão começando, se tivesse uma mentoria de vocês, eu indicaria. Olha só. Olha a dica. Olha. Corretores que Vai estão virar iniciando. corte. Corretores que estão iniciando no mercado, precisam de mentoria para fechar vendas, no mínimo uma venda por mês. Matheus e Nicole. Amém. A gente... Claro que a gente tem muitas estratégias, né? Para fechar pelo menos uma venda por mês. Mas eu acho que a principal delas, e clichê até demais, é mudar a cabeça aqui. Porque muitos corretores ficam naquele negócio, preciso vender. E não vira a chavinha de, cara, eu sou corretor, o meu trabalho é vender. Se eu não vender, tem alguma coisa errada, entendeu? Então, pelo menos um por mês eu tenho que vender. É o mínimo, Desde quando a gente virou essa chavinha, que já faz quase 2 anos, não teve um mês que a gente passou sem vender. Claro, teve meses que nem, por exemplo, no mês passado a gente vendeu 6,5 milhões, só nós dois. Então, é um VGV muito alto para 2 pessoas, né? Claro. Que estão no mercado agora, né? E a nossa imobiliária mesmo, a nossa empresa, a gente está 6, 7 meses. É claro que a gente já tem uma experiência de mercado já... Minha mãe é corretora já há um tempo, enfim. A Nicole trabalhou em construtora e a gente tem anos de bagagem, mas 6,5 milhões para uma empresa de 7 meses, 100% focada em brasileiros no exterior... Não, isso em um mês, né? Porque se contar de janeiro até abril, Meu deu Deus, bem mais. já passou... Desde quando a gente abriu a empresa, 7 meses, já passou de... Quase 30 milhões em vendas. Meu Deus. Quase. É excelente e é só o início. Amém. E é só o início, só o exatamente. Porque nunca é sobre vender. É sempre sobre se relacionar. Relacionamento. Teve isso aí. uma cliente, cara, que até hoje eu não... Inclusive, é uma cliente do Wave Garden. Wave O Garden. primeiro empreendimento que ela comprou em Itapema foi o Wave Garden. Ela comprou agora o 3º apartamento com a gente. E ela, inclusive, os 2 primeiros que ela comprou, ela já quitou o apartamento. Então, é uma cliente que com um poder aquisitivo muito grande, que a gente trouxe para Itapema, primeiramente para o Wave Garden, né? E que se a gente não tivesse feito um relacionamento, né? A Nicole, principalmente, que é uma cliente da Nicole, que faz aquela amizade. A Nicole, ela não faz cliente, ela faz amizade, amigos, né? Eu já tenho um monte de cliente que é pra vir me visitar esse ano. Não, e cara, a gente tem tantos clientes lá fora que agora, se Deus quiser, no segundo semestre a gente vai pra lá,
né? Por conta de visto e tudo. E que o pessoal disse, se vocês vierem pra cá e não dormirem aqui em casa, não ficarem aqui em casa, eu vou ficar chateado. Olha só. Exatamente, já não é mais aquele contato só de cliente e corretor, né? Claro. Então, virou uma chave ali pra gente também, depois que a gente entendeu. E o Vale Jardon e o Wave Garden mudaram a nossa vida, né? Porque a gente era corretores, atendente comercial antes, mas não vendia tanto. Eu fui vender mesmo, de verdade, na antiga imobiliária, né? Quando eu conheci o Matheus, tive o suporte do Matheus como gerente. E um dos primeiros empreendimentos, assim, que deslanchou foi o Vale Jardon. Então, Glória a Deus. Glória a Deus. Então, eu falo que foi muito de Deus, assim. Foi muito... Juntou tudo, sabe? Eu tenho certeza. Amém. O Henrique comentou uma coisa, né? Quando você pediu como é que foi iniciar, eu sei que é uma pauta que a gente já tratou, mas não lembrei agora. A Nicole falou que foi coisa de Deus, de fato foi. Tá? A gente, quando fechou o negócio ali, a gente tinha assinado ou não a permuta ainda? Qual? Que a gente fez uma oração. A gente tinha assinado. Tinha assinado a permuta, mas não tinha começado a vender ainda, né? Isso. Tá no âmbito do projeto ainda. E aí a gente fez uma oração nesse sentido. Depois eu vou te contar, então, uma também. Pode falar. Como foi, né? Sim, nós fizemos uma oração antes de começar as vendas do Vale Jardon e que Deus desse o sucesso para a Artem aqui no litoral se fosse para honra e glória do nome dele. E somente se fosse para honra e glória do nome dele. E depois daquele momento, Deus foi colocando pessoas na nossa vida, uma depois da outra, pessoas que são anjos na nossa vida, e foi uma coisa indescritível, porque vocês viram isso acontecer. A gente chegou tranquilo, só os dois, simples e honestos, e explodiu em questão de meses, né? Foi. E O agora... mérito não é Arthur e Henrique, entende? É muito maior que isso. Com certeza. Com certeza, Com a certeza, gente- é absurdo. A gente também é prova de que, cara, se não for pra honra e glória dele, não acontece. Principalmente, né? A gente sabe que coisas que dão certo no começo, mas não é de Deus, não vai pra frente. E Não aí, vai. eu falei que eu ia contar, né? É incrível que naquele ano, ali naquele mês, quando eu falei, meu Deus, o Arthur, esposo da Aisla, eu já conhecia e tal, né? Eu me ajoelhei, eu tava precisando muito vender. Eu vi que os corretores estavam começando a vender e tal, o pessoal falando da Artem, aí eu me ajoelhei e comecei a conversar com Deus. Eu falei, Deus, eu preciso vender, o Senhor tá vendo a minha situação e eu quero que seja nessa construtora, que as vendas fluam. E foi uma coisa assim, Matheus é a prova. Foi uma venda atrás da outra, sabe? Então, é inexplicável. É realmente Deus. Quase todo Encaixou, dia tinha né? uma venda Matheus e Nicole. Encaixou. A gente não entendia. Eu lembro como bem. pode, porque Era vem muito a venda rápido. Matheus e Nicole. Eu tenho a impressão que Mateus uma e vez Nicole. foi 2 vezes num dia. Foi, se eu não me engano. foi. Teve No que mesmo dia. começou a criar uma proporção que a gente não imaginava. A Nicole, ela começou com um cara que viveu 25 anos lá fora, indicou um cara, aí esse um cara indicou outro. Eu sei que a primeira indicação foi a mais difícil. O cara investigou a vida de vocês inteiro, vocês nem sabem. Que bom. E comprou dois. Comprou dois no Vale Jardon. William. Comprou um em janeiro e um em fevereiro. Quando ele comprou um em janeiro, ele indicou um amigo. E daí esse amigo, ele indicou num dia, à noite. A Nicole entrou em contato com esse amigo à noite. No outro dia à noite, a gente fez a videochamada e fechou. E mandou o Pix. Então, foi em questão de menos de 24 horas. Foi a venda mais rápida que a gente no fez. domingo, lembra que a gente fechou no domingo com o Licemar também, de New Jersey? Foi no É, mesmo dia. no vocês mesmo dia, indicou. Atenderam, um diferencial também, né? Construtora ali trabalhando no domingo. A gente conseguiram mandar o contrato pra gente no domingo. Manu. Eu não lembro qual era o cliente, mas eu lembro que a gente teve um fechamento no dia 31 de dezembro. Tivemos. Foram Todos tantos. os dias do ano. Né? Foi, deu uma... Ali foi onde começou a nossa vida realmente a girar. Mudar. Né? Mudou. Vocês foram a chave pra mudança na nossa vida. glória A a Deus. gente nunca tinha vendido tanto, assim, né? Confiado tanto, né? A gente fala que foi tudo a mão de Deus, assim. Então, fluiu. Enfim, a gente tá encaminhando agora pro final, mas eu queria só deixar claro aqui, que vocês deixassem claro pro pessoal, qual que é a função de cada um hoje na empresa. Então, é interessante, né? Porque, como eu disse, eu não seria sócio nunca. Em família, assim, eu já trabalhei com família, não é fácil, né? Mas, se cada um tiver a sua função bem detalhada e específica, ó, cada um... aqui o seu quadrado.
na sua zona de potência, né? Cada um arquiteto, um engenheiro. Seria bem bacana ter essa posição pessoal. Nós funcionamos muito bem nesse sentido, porque nós não ficamos só cada um no seu quadrado. Porque nós aprendemos desde criança que às vezes incomoda o outro, critica o outro, porque quer ver o outro melhor. Uau. Então, o Arthur hoje fica mais na parte comercial e eu fico mais na parte administrativa. Então, nós somos divididos assim, mas não existe uma divisão. Porque existe uma linha que não possa ser ultrapassada. Isso. Porque em alguns assuntos eu sou mais conservador e é preciso que eu coloque o meu conservadorismo no comercial. É preciso que ele coloque a visão dele nos números administrativos. Então, a gente tem uma troca muito boa e, às vezes, claro, sai faísca. Sempre sai faísca. Mas a gente, às vezes, fica irritado um com o outro, não dura meia hora. Não Porque dura meia hora, percebe que né? o propósito é bom, é pro bem. E aí, às vezes, tem reuniões, por exemplo, a minha parte é mais do comercial. Tem reuniões onde eu não estou, o cliente chega, o corretor chega e pega o Henrique ali e conecta de uma forma melhor que eu. Ou então tem alguns assuntos no administrativo que eu tenho mais afinidade e a gente faz a troca de irmãos. Me ajuda nisso que eu assumo esse BO aqui e você dá conta daquilo ali. Então, a troca saudável para nós funcionou. Claro que tem empresas onde você faz só a sua parte e não se mete na outra. Para nós, essa ajuda voluntária nos setores funciona bem. Que bom, que bom. E agora entrando num quadro aqui, penúltimo quadro do podcast, um bate-bola rápido. Vocês respondem o que vier, a primeira coisa que vem na cabeça de vocês. Um projeto que ainda está no papel, mas mexe com vocês. Em off. Arbores, para mim. A gente já recebeu algumas quadras inteiras, né? Quadras maiores e quadras menores. Esse é um projeto que mexe comigo. Ainda não podemos revelar nada. Quem sabe para um futuro. Mas o que mexe hoje é pauta presente, Arbores. Em breve saberemos todos. Estamos curiosos. Temos análises já de projetos maiores, mas é um futuro mais distante. Como eu acabei de dizer, conservadorismo, já estou pensando no próximo agora. É isso aí. O Arthur já está com uma visão um pouco mais longe. Um lugar que inspirou vocês a construir? De minha parte, Balneário Camboriú. A gente já vem para praia, como a gente sempre falou, desde criança. Então, a gente passar ali e ver prédios desproporcionais à escala humana, a gente fala na arquitetura, né? Você vê gigantescos, a gente pensa, poxa, que desafiador, que interessante, que animador. Então, para mim, Balneário é inspirador. Show. E para mim, Gramado. Uau, olha só. Gramado, porque eu penso que, assim como os nossos projetos têm uma estética muito bonita, eu penso que a construção civil veio para embelezar a cidade. Uau. Então, eu me inspiro em Gramado, que traz linhas diferentes, traz beleza nas construções. 2 grandes lugares. É verdade. Um erro que ensinou mais do que qualquer livro. Vamos ver, um erro comercial, um erro administrativo. Ensinou mais do que qualquer livro. Ninguém gosta de falar dos Meu erros, né? Pula. Pode ser um erro executivo? Claro. Pode. Nossa, estamos falando de 10 anos atrás. E o pessoal foi colocar o granito, aquele que vai embaixo da janela, e eu era o único responsável desse serviço. Uhum. E aí eu deixei o cara fazer, confiei no cara. E ele fez quase um prédio inteiro. E depois eu fui ver que ele não tinha deixado para fora o suficiente para pingar, ou seja, a gente ia ter problema em todas as janelas. Nossa. E aí a gente teve que arrancar os granitos de quase um prédio inteiro. Nossa. Caracas. E recolocar eles todos da forma correta. E isso nunca mais saiu da minha cabeça. Agora vai ficar aí em cima, Agora né? cada janela ele fica lá olhando. De minha parte, eu diria que é algo a ser cuidado durante a vida, que é a ansiedade. A ansiedade não nas tarefas diárias, mas me refiro à parte comercial, que o Matheus comentou. E às vezes a gente recebe propostas que tem momentos que a empresa está com um estoque maior e a empresa está, outros momentos, com um estoque menor de apartamentos. No momento de estoque maior, é onde você recebe as propostas que às vezes vai entrar
bens móveis, eu não vou citar algo específico aqui, mas que você sabe que vai ser difícil o repasse. Ou que o deságio, ou o desconto que você vai ter que dar é muito grande. Mas você está com estoque grande. Então, a ansiedade, ou seja, querer decidir na hora, é algo que eu aprendi com um amigo meu. Você não tem que decidir na hora. Chegou a proposta, fizeram uma pergunta para você, espera, vou analisar, ele retorna na sequência. Então, a ansiedade nos negócios, ela não é bem-vinda. Às vezes que eu tomei decisão pela ansiedade, e eu poderia tomar a decisão na semana que vem. Sei bem como é. E aí, seria outra. Então, meus erros, eu diria que o que eu aprendi é dominar a ansiedade, principalmente no ambiente comercial. Show. Uma frase que vocês levam pra vida. Uma frase. Um ensinamento, talvez. A folha de uma árvore não cai sem a permissão de Deus. Ah, é verdade. A gente Então, fala muito isso imagina a no dia a nossa dia. vida. É verdade. Isso é verdade. Você vai deixar para... O que me chocou muito, e eu reflito nisso frequentemente, é que a gente aprendeu que tem que amar o próximo como nós mesmos, né? Mas Jesus Cristo disse: ama teu próximo como eu vos amei. Uau. E ele morreu por nós. Bem forte. É muito mais do que amar igual. Verdade. Ele amou mais ao próximo. Então essa é a frase que eu carrego comigo frequentemente e lembro dela. Uau. Muito bom. Gente, para finalizar, agora cada um vai dar o seu recado final. A gente tem um quadro aqui que cada um olha para a câmera agora. Aqueles 60 segundos que Itapema, Porto Belo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o Brasil inteiro vai estar escutando vocês. Perfeito. Qual que seria o recado final que cada um deixa? Tem também aqui nessa... Tem preparado já? Não. Essa eu entendi, né? Tem alguma coisa que ele prepare? Não. Não tem problema. Querem falar Mas é do bom Artem? que vem do Deixar o coração. Instagram? Enquanto isso, deixa as redes sociais de vocês para quem quiser, para corretor que não conhece ainda a Artem. Se for cliente, pode vir pela New Life, tá? A gente já tem aqui todo os próximos passos da Artem. A gente, como vendeu bastante, a gente tem bastante afinidade. Exato. Então, se quiserem investir aqui na região que mais cresce e valoriza no Brasil, entre em contato com a New Life, que a gente está aí com os próximos A lançamentos. gente consegue condições facilitadas. Vamos ver se vai servir esse meu recado, pode ser? Pode olhar pra cá, pra cá. Tá bom. Fica à vontade. Existe a moral e existe a ética. A moral é aquilo que você segue, o que está no contrato. E a ética é aquilo que Deus coloca no coração que você deve sentir, que você deve seguir. A Artem é uma empresa especial porque nós seguimos pela ética. Então, eu convido a todos que ajam de acordo com a ética para ter sucesso na vida. Uau, isso aí. Nossa, muito, muito bom. Quero Vai- ver esperar agora. Até deu uma falhada ali, né? Uau. Não corta legal. Ficou ficou muito bom. Muito bom, muito bom. Você comentou sobre uma frase, e a frase que eu comentei, de amar o próximo mais do que a nós mesmos, tem muito a ver com o que eu vou dizer agora. Que o nosso propósito, ele não pode estar em nós mesmos. O meu objetivo, o meu final, assim como o seu, de todos nós aqui, ele não pode ser o final dele ser eu mesmo. A minha satisfação própria. A gente tem um conforto material, sim, é muito bom. Importante o sustento da família, a saúde, um plano de saúde é sempre bem-vindo, sim. Mas a nossa carreira, ela não se atém à carreira profissional, ou à saúde, ou aos 80, 90, 100 ou 120 anos. Porque aqui é um período que a gente passa. É um filme que a gente escreve, e um dia esse filme será entregue nas mãos do Criador, e ali estarão os seus frutos, os meus frutos, de todos nós aqui. E que esses frutos não se atenham, não se detenham a frutos materiais, a frutos de conforto, a frutos de vaidade, a frutos passageiros, mas sim a frutos eternos. Que você tenha orgulho de mostrar o filme da sua vida.
Amém. Uau, Nossa. amém. Deu até Foi um, forte. deu até Acho um que frio na barriga. Foi uma das mensagens mais fortes até hoje, né? É verdade. Uau. E deixem as redes sociais agora da Artem aí, quem Ela tem quiser. empreendimentos lá, você encontra nosso perfil também, né? Isso. Tem no TikTok, tem Instagram, Instagram. tem YouTube. Uau. Facebook, YouTube. Sempre Artem Empreendimentos. Show. Em detalhe, né, que a gente não comentou, Artem é a junção de Arthur e Verdade. Henrique, né? Então, Artem, junção de Arthur e Por algum Henrique. tempo a gente pensou, mas que Uau. nome a gente vai colocar lá na faculdade? Vamos fundar a empresa. Que nome? Uau. Porque o nome, se você Ficou colocar muito errado, bom. depois você vai ter que mudar. Nossa, ficou muito bom. Ou Não, você vai mas ter que eu- carregar a vida toda, mas é uma coisa tão óbvia, né? É. Inicial de cada um. Show, Deu Show de bola. É isso aí, Arthur, Henrique, muito obrigada por ter participado do Itapema Cast. Foi uma honra ter vocês aqui. Obrigada mesma mesmo. forma. E Não, foi agora, massa. na sequência, a gente vai dar um brindezinho pra você. A gente leva lá na Artem, que não, infelizmente não ficou pronto. Falei pra eles. Mas a gente agradece muito vocês por ter essa 1 hora aqui com a gente. Foi muito bacana. A gente sabe que o tempo do construtor ele não é fácil, né? Tá sempre na correria, ainda mais agora com a obra lá do Vale do Jardão. Então, muito obrigado por essa 1 hora de vocês aqui para dividir com o pessoal e com a gente sobre a história de vocês. Da mesma forma, a honra foi nossa. A honra foi nossa, com certeza. E até o próximo episódio e tchau!